Hoje no programa a gente traz esse assunto que é essencial, porque a mulher precisa ter cuidados diferentes do homem. Então a gente precisa trazer essa informação para vocês, né? E a gente vai falar sobre prevenção, autocuidado, exames, saúde íntima e, claro, o bem-estar em todas as fases da vida, porque nós mulheres, né, a gente fica com essa coisa hormonal, cada hora tá de um jeito, né, minha gente? Quem for mulher e tá assistindo a gente vai me entender. Né? E quem está do lado precisa entender também, por respeito, por carinho e cuidado. Então, para esclarecer todas as nossas dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio ela que é ginecologista, a doutora Beatriz Antunes. Que bom ter você aqui, doutora, para responder nossas perguntinhas. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, fiquei muito honrada com o convite e eu queria fazer um agradecimento especial. Você começou o programa falando em Deus, né? Eu queria agradecer a Deus o dom que me foi dado, porque eu amo a minha profissão. Legal. E aos meus pais que nunca se pouparam esforços para que meu sonho se realizasse. Meu pai já não está mais aqui, mas ele está me vendo. Com certeza ele tá e tá feliz também por você. A gente agradece muito que você tenha vindo também. Doutora, para a gente começar a falar da saúde da mulher, vamos começar do básico, assim, dos exames, né? Porque às vezes a gente fica confuso. Qual que é o exame que eu tenho que fazer regularmente? Quando que é periodicamente? Quais exames que a gente deve fazer para cuidar direitinho, para prevenir, para descobrir coisas, enfim. Quais exames que a gente deve fazer regularmente? Independente da idade, né, a princípio. Bom, se a gente pensar em mulheres já que têm uma vida sexual ativa, eu orientaria a fazer os exames de Papa Nicolau, o exame ginecológico, ver o colo do útero, que é um exame de inspeção. E a mamografia, né? A mamografia ela é preconizada no Brasil pela Federação Brasileira de Ginecologia a partir dos 40 anos anualmente, né? Que tem aumentado muito o risco de câncer de mama. Então, eu diria assim, da parte de saúde da mulher, um Papa Nicolau e a mamografia. Tá certo, doutora. A gente tem muitos papais, mamães, vovós assistindo o programa. Então, quer ter esse cuidado, né? Seja com a filha, com o adolescente ou a neta, né? Qual que é a idade que uma menina deve ir a primeira vez ao ginecologista, pensando nessa saúde dela? Eu não sei se é só quando começa, né, a atividade sexual ou não, já tem que ir Menstrua, antes, né? quando menstrua. Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque do ponto de vista oncológico, do ponto de vista de ter uma doença, um câncer, teoricamente, antes dos 25 anos, ela não precisa fazer Papa Nicolau. Mas isso não inclui dela ser examinada, que ela pode estar sujeita a outros tipos de doença, principalmente porque a sexualidade, a média da brasileira de começar a atividade sexual está em torno dos 13 anos. Então, ela precisa ser orientada quanto à prevenção, para não ter uma gravidez na adolescência, que no Brasil isso é um índice ainda alto, quanto a doenças sexualmente transmissíveis. Nossa, essa idade realmente surpreende, né? eu acho 13 anos. A que média assim, está 13 anos no Mudou Brasil. um pouco e as coisas se avançaram, É. né, minha gente? Porque eu acho super cedo. Não, e assusta até mesmo, né? Mas é uma informação que a doutora tá dando aqui de média, né, gente? Mas é algo que já chama atenção para que você participe do programa de hoje e preste atenção no que a gente vai falar. Sim, e você que é mãe, pai, enfim, avô, alguém que cuida, né, das meninas novinhas aí, orientem as meninas, né, levem ao médico, que é muito importante, tá, gente? Você até falou agora das doenças sexualmente transmissíveis, doutora. As infecções que a gente fala, né, que sabe que tem que usar o preservativo e tudo mais, as infecções íntimas, tem alguma forma como a gente previne essas infecções? Quais as melhores formas de prevenir? Bom, nada previne mais do que o uso do preservativo, né? Mas, por exemplo, o HPV, ele não é totalmente combatido só com o uso de camisinha. Então, o importante, por exemplo, no Brasil, a gente tem a vacina contra o HPV, que ele é distribuído gratuitamente pelo SUS para adolescentes, para crianças de 9 a 14 anos. Então, o HPV, que é o grande causador do câncer de colo de útero, é uma coisa que a gente pode ser prevenido com vacina, Excelente, viu? A Silvia, a nossa primeira participação de hoje. Obrigado, Silvia, por mandar a perguntinha. Já manda para você aí de casa também, manda para a gente, na verdade, a sua dúvida, tá? Com o hashtag falando nisso, vai concorrer ao sorteio do par de convites para o cinema. Como identificar a menopausa? Ela tem 43 anos, doutora. Bom, a menopausa é quando a mulher fica 1 ano sem menstruar, aí ela menopausou. Mas o climatério, que é um período de transição hormonal, ele pode começar em torno dos 40 anos, normalmente a partir dos 45 e vai até os 65 anos de idade. Nesse intervalo, a mulher costuma ter ondas de calor, que são os fogachos, não todas têm, dificuldade no sono,
ganho de peso, irregularidade menstrual, até culminar com a parada. Normalmente, a gente considera uma menopausa precoce quando ela acontece antes dos 48 e tardia depois dos 54 anos de idade. Agora, menopausou é 1 ano sem menstruar. Não é comum um paciente com 43 anos ter sintomas de climatério, mas tudo pode acontecer, cada tratamento tem que ser individualizado. Tem a menopausa precoce também, né? Daqui a pouco a gente até pode falar sobre isso. E seria antes dos 48. Pode uma mulher entrar na menopausa com 48, com 46, mas não é o comum. Perfeito. Mas ela vai ter essa... dificilmente a menstruação vai vindo certinho e de repente ela para. O ovário vai dando sinais de falência. Então, o ciclo começa a ficar irregular, é uma coisa para a gente perceber. Perfeito. Olha, a gente já está recebendo as mensagens de vocês a respeito desse assunto. Continuem mandando, tá bom? Que daqui a pouco a gente volta para esse assunto. Mas eu quero já deixar para vocês o Instagram da doutora Beatriz, tá bom? Que eu vou espelhar aí para vocês aí na tela. DRA Beatriz Antunes. O Beatriz é com 2 Zs, tá bom? Como tá na tela aí para vocês, doutora Beatriz Antunes, já aproveita para seguir, que ela vai ter muito conteúdo para você que tem dúvida em relação a isso. Tem o Linktree aqui para você já agendar consulta também, entrar em contato com a doutora, tá bom? Então aproveita já para seguir a doutora Beatriz Antunes e tirar as suas dúvidas e continue participando aqui do nosso programa com a gente. Vamos ver o resultado parcial da nossa enquete, a gente quer conhecer um pouco melhor vocês. Você está na menopausa? Vamos ver a nossa enquete, o resultado parcial. Vamos ver se a maioria do nosso público já chegou lá ou não. 66,7% diz que já está, 33,3% diz que ainda não. E o programa de hoje é para quem está e para quem não está, ou para quem vai estar. Para quem estará. Pois é, gente, por quê? Porque a gente está conversando sobre saúde da mulher. Então você manda a sua perguntinha, seja o que for, tá ligado a esse assunto, com o hashtag falando nisso, como está aqui, para o nosso número 12, 997-167989. Tem um par de convites para o Cinépolis, que é o cinema do Shopping Jardim Oriente. E você pode ganhar, então, simplesmente participando, mandando para a gente, então, seu comentário. Aqui no estúdio, a gente está com a ginecologista, a doutora Beatriz Antunes. Doutora, vamos falar da TPM, a tão famosa TPM, a nossa tensão pré-menstrual. Tem gente que sofre muito, né, com cólica, enfim, ou com os hormônios, né, a flor da pele. Tem como tratar isso? Quem tem muita TPM? Tem. TPM é uma queixa muito frequente no consultório e está relacionada com estilo de vida, satisfação pessoal, estresse e os hormônios, sim. Uma forma fácil, na maioria dos casos, de resolver a TPM é usar um anticoncepcional, porque aí a mulher não ovula, né? Se ela não ovula, ela não vai produzir, não vai ter o pico do hormônio que produz o óvulo, a progesterona. Então, porque quando acontece que a mulher, ela ovula e não engravida, esse folículo fica lá no ovário atrésico, essa progesterona que dá tensão, que dá irritabilidade, que dá retenção de líquido, que dá vontade de comer doce. Eu, por mim, acho que, no fundo, toda mulher gostaria de engravidar, porque se ela engravidasse, fisiologicamente, ela não sofreria, entendeu? Então, eu tenho comigo Na verdade, esse sofrimento é daquela gravidez que não vingou. O óvulo, tadinho, estava lá prontinho, esperando e se frustra. Mas é interessante trazer essa alternativa também, né? Porque muitas vezes a mulher não quer ter o filho, e tudo bem, mas só que aí tem como cuidar através da medicina. Então, o importante é você buscar o auxílio de uma médica, de um médico que vai te ajudar. Hoje no programa, eu vou espelhar aqui para vocês um dos rios que a gente separou, mas a gente está falando da menopausa. Olha só que interessante. Às vezes você, minha amiga, no dia a dia passa por situações assim, ó. Ia passar manteiga no pão, esqueceu de passar. Pôs o café, guarda a xícara dentro da geladeira, porque a cabeça fica confusa. Você passa por alguma situação interessante na menopausa? Participe com a gente, mande seu comentário, que nem a Marilena fez. Gente, mas eu tenho esses sintomas aí. Você tem? Você guarda a chave no bolso, do errado. Demais. Imagina quando estiver na menopausa, então. Olha só, a Marilena comentando o seguinte, que está na menopausa. Manda novamente o hashtag falando nisso tudo juntinho, Marilena. Porque para entrar no sorteio tem que ser tudo juntinho, tá? Estou na menopausa, ainda tenho 58 anos. Sinto muito calor. Entrei na menopausa com 46. Doutora, existe muito fato e o mito de que a pessoa que sente o calor vai sentir só no começo da menopausa. Depois esse calor vai passar, porque a gente entende que é uma coisa transitória. Esse calor pode acompanhar? A minha mãe 20 sente até anos. hoje. 20 Ela tem anos. 20 anos de calor? Não de calor, mas a transição menopausal. A menopausa é um ano sem menstruar. Ela parou de menstruar, pelo que entendi, com 46. Ela teve uma menopausa precoce, né, para a média.
deveria estar usando, cada caso é individualizado, mas se ela não tivesse nenhum problema, deveria estar fazendo uma reposição hormonal que melhoraria com certeza o tal dos fogachos, que são as ondas de calores. Mas a transição nos meus livros, ela vai de 45 a 65 anos. Depois disso, a mulher já não sente tanto. Mas a oscilação hormonal perturba algumas pacientes com 60 anos ainda assim. A minha mãe Os calores noturnos, algumas têm. A minha mãe tem 65 e ela fala que ela tem muito calor até hoje. Mas pode passar, a doutora tá falando aqui, viu, mãe? Depois de 20 anos. Tá chegando. Tomara, Mas, né, ó, Vivi? Tomara. atividade física, dieta adequada, não ter sobrepeso, que é muito comum com a idade, tudo isso piora, então Perfeito. ajuda. O Maurício mandou pra gente. Boa tarde, meus queridos. Hashtag sim, ela já está na menopausa. Alguém que mandou pelo Maurício também, né? No meu caso é andropausa. Vamos falar da andropausa? O que seria andropausa? Então, aí ele, no caso, seria uma consulta talvez com um urologista, né? Aqui a gente é do homem. eu só atendo mulher, vou ficar te devendo. Tá bom. Mas é um tema legal, viu, produção? Já anota aí pra gente trazer pro programa. Andropausa. Que o homem também chega nessa Mitos fase. e verdades, que a gente pensa às Isso, vezes que não tem nada a legal. ver, a gente pode entender. A Tânia aqui de São José dos Campos está participando do sorteio com o hashtag falando nisso. Ela diz que não está na menopausa, tem 44 anos e a primeira menstruação foi aos 11. Então ela quer saber se a idade da primeira menstruação define a idade da menopausa. Obrigado, viu, por trazer essa pergunta tão interessante. Existe um tempo certo ou não? Não define. Não Não define. define. A gente, normalmente, 11, 12 anos, a gente espera que já aconteça a menarca, que é o nome que a gente dá à primeira menstruação, e até os 16. Se ela menstruou com 15, está dentro do normal, não é porque ela menstruou com 15 que ela vai parar com 55. A média é isso que eu falei, 48 a 54 parar, não dá para saber. Não tem um exame para a gente saber agora se eu vou parar de menstruar com 48 ou 52. Você falou até do uso do anticoncepcional, né, para caso de tratar a TPM e tal. É verdade, doutora, que o anticoncepcional engorda quando a gente toma? Até, inclusive, a gente aproveita para falar também dos melhores contraceptivos os mais indicados, né, que a gente pode usar também, além do anticoncepcional. Olha, em bula, vamos dizer assim, teoricamente, o único anticoncepcional que está relacionado com o aumento de uma massa gorda, que seria de 2 quilos só em 10 anos, é o injetável trimestral, que é aquela injeção que se toma a cada 3 meses. Os outros pode estar relacionado com uma retenção líquida que depende muito da genética de cada paciente. Aí no mercado tem uma gama enorme de opção. Aí é questão de usar, mas na maioria das vezes, é uma coisa que as pacientes não gostam de ouvir, é erro alimentar. Erro alimentar relacionado com estresse, com qualidade de vida, com falta de exercício, porque com o envelhecimento a gente engorda. Querendo ou não, uma mulher na fase adulta, ela vai engordar meio quilo por ano se não fizer nada. Daí bota a culpa no Bota anticoncepcional. no anticoncepcional, no marido, na Isso. tireoide, um monte de coisa. Na boca nervosa. É uma dinâmica puxada. Menos na boca mesmo, nervosa. Né, gente? É puxado. Olha só para ler o comentário da Kátia Duarte, ela comenta o seguinte aqui, ó. Boa tarde, menopausa engorda mesmo. Ou dá para passar por essa fase sem sofrer com a balança? No próximo bloco a gente volta com essa perguntinha. Segura aí que a gente traz também mais informações. Então vamos mostrar uma participação de vocês aqui. A gente está no estúdio com a doutora Beatriz Antunes, ginecologista, para responder também as questões de vocês, tá bom? A Kátia Duarte mandou pra gente, boa tarde, menopausa engorda mesmo? Ou dá para passar por essa fase sem sofrer com a balança? Que foi a nossa pergunta que ficou do outro bloco, né, meu amigo? Hashtag falando nisso está concorrendo aos nossos ingressos do cinema. Me diz, também é uma desculpa ou a menopausa realmente engorda, doutora? Então, vou abordar isso de novo. Com o passar dos anos, nós mulheres ganhamos peso, os homens também. Dificilmente uma pessoa vai entrar na menopausa com menos de 40 anos. E com certeza ela já chegou nos 40 com peso bem diferente dos de 30, né? Com a menopausa, piora o perfil do colesterol e existe mais tendência a ganhar peso. Por isso, atividade física regular é tratamento, não é só remédio. Então, atividade física e controle alimentar, comer com saúde e qualidade. Tá certo. A Solange mandou pra gente aqui hashtag sim, ou seja, ela está na menopausa. Boa tarde pra você, minha amiga. Faz 5 anos que entrei na menopausa. Um calor insuportável. Não consigo emagrecer por nada. Vou trazer um dos posts que a gente tá mostrando pra vocês agora, eu vou espelhar aqui pra vocês. É o seguinte, olha só essa amiga aqui, ó. Tá na menopausa, um calor, e ela mora num lugar que tem neve. Aí o que ela faz pra passar esse calor, gente? Ela deita na neve.
Eu sei que tem muita gente que queria fazer isso, como a Alcione, não é verdade? A Alcione de Cachoeira Paulista mandou pra gente: menopausa, pior momento da minha vida. Calor horrível. Aí tem os calorões da menopausa, muito difícil. É, minha amiga, olha, se você tem a oportunidade de estar numa nevezinha também, se joga Já na vai neve, né, meu junto. amigo? Ou abre a geladeira, fica... É difícil. Doutora, como driblar esse calor na hora que ele vem? Tem algo que nossa amiga pode fazer para conseguir diminuir essa sensação terrível? Então, se ela não tiver nenhuma contraindicação de doença metabólica, um problema de diabetes, uma hipertensão ou trombose, ela deveria usar estrogênio, né? A reposição hormonal melhora muito a onda de calor. Essa questão de ter alguma coisa metabólica e tal, porque tem muita gente que acha que fazer reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama. Isso é verdade? Ou só se você tiver realmente uma predisposição genética para isso? Então, uma coisa que eu sempre falo no consultório, que eu quero deixar bem claro aqui, quando a pessoa fala para mim se eu sou a favor ou contra uma reposição, ela tem que ser individualizada. Tem paciente que vai ter benefícios enormes, como melhora da onda de calor, diminuição de risco de fratura, melhora de massa muscular usando hormônio. Mas tem paciente que não pode usar hormônio. E existem outras medicações que vão ajudar na onda de calor que não são hormônios. Mas procure tratamento, que é um tratamento individualizado. Interessante. Sempre. A Domênica, volta para a perguntinha da Domênica, por favor, Alisson, que estava ali. Isso, perfeito. Ela comenta o seguinte, que ela tem 53 anos, tem há 2 anos sintomas da menopausa, dor nos ossos, falta de sono e calor intenso. Então tem 3 meses que ela não menstrua. Ela quer saber se ela já pode entrar com uma reposição hormonal para conseguir driblar tudo isso ou ainda não, doutora? Pode, né? Eu precisaria, né? Ela precisa passar por uma consulta, ver os exames, se a mamografia dela tá ok. Ela falou que tem histórico na família de câncer. Se ela não tem nenhum marcador tumoral, existe pesquisa disso, principalmente com câncer de mama e de ovário, que a gente tem uma restrição. Então, aquilo que eu volto a falar, cada caso individualizado, não existe uma fórmula mágica para todo mundo. A gente precisa saber o que é o histórico de saúde dessa paciente e se esses calores e o sono, a qualidade do sono, vai melhorar com hormônio ou com terapias não hormonais. Mas tratamento existe. A importância do que a doutora está falando para você procurar realmente um especialista, tá? Porque tem que ser uma coisa individualizada, ou seja, para o seu caso, para a sua saúde, baseada nos seus exames, tá bom? Então, se você também ficou interessado, já vou deixar o Instagram da doutora para vocês, tá bom? Para vocês seguirem também, tirarem suas dúvidas. Pode chamar também no Linktree, que tem o contato dela, que é DRA de doutora, Beatriz com 2 Zs. Beatriz Antunes, DRA Beatriz Antunes, para vocês seguirem também, entrarem em contato e acompanharem tudo por lá da saúde da mulher com a doutora Beatriz, tá bom? Vamos ler a participação de vocês pelo nosso WhatsApp. Aqui no estúdio a gente está com a ginecologista doutora Beatriz Antunes, respondendo as questões de vocês também, tá bom? A Valdirene de Lagoinha mandou pra gente. Boa tarde, vocês são 1000. Obrigada, viu, Valdirene? Eu tenho uma dúvida. Tenho 52 anos, estou com um mioma de 6 milímetros. Me falaram que eu tenho que tirar o útero por conta de muito sangramento. Eu tenho alguma outra solução? Porque às vezes tira só o mioma, né, doutora? Drástico de ter que tirar o útero assim? Então, olha, depende da localização desse mioma, às vezes dá para ser retirado, e depende também, às vezes, da idade da paciente e se é um mioma só, né? O que me chamou a atenção aí, por exemplo, a idade. Se conseguir controlar esse sangramento com alguma medicação, ela está muito próxima da menopausa. Então, a transformação de um mioma num tumor maligno é muito rara. Então, eu tentaria, estou sem ver os exames dela, tentar segurar esse sangramento. Tem várias opções de tratamento, né? Não sei aonde é esse mioma, tem vários tipos. Mas pela idade, né? Agora, a gente sempre procura fazer o tratamento o menos agressivo possível. Se controlar com medicação, ela já entra na menopausa e o mioma vai regredir fisiologicamente. Tá certo. A Érica Fernanda manda pra gente uma pergunta curiosa, até para entender, né, como que funciona. Qual é a principal mudança hormonal que ocorre no corpo da mulher durante a menopausa? E como isso afeta os ciclos menstruais? É a falência ovariana, né? A falta do estrogênio, que é o hormônio feminino, e essa falta de estrogênio vai impactar no sexo, diminuição da lubrificação, queda de desejo, na pele, no cabelo, ressecamento no corpo todo, né? E a falta do estrogênio é um hormônio da mulher que ela protege a mulher, é o hormônio da vitalidade da mulher. Tem um tempinho só para explicar? Claro. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem
um infarto jovem, vamos colocar um homem com 40 anos, na maioria das vezes, esse é um dado muito importante, são homens, porque nós mulheres temos o efeito protetor dos nossos hormônios, principalmente o estrogênio, que é o hormônio da saúde da mulher. Com a falência ovariana, ela deixa de produzir estrogênio, então essa fase precisa de um cuidado bem amplo, que o risco cardiovascular de uma mulher de 60 quase equipara de um homem. Nossa. Então, o estrogênio é o hormônio da feminilidade. Não são todas que podem usar, por isso que esse tratamento, volto a falar, ele é muito individualizado. Aproveitando para falar do desejo, né, sexual, da libido também que você comentou aí, que às vezes a pessoa tem até vergonha de mandar pra gente, mas tem mulheres que também sofrem com isso, né? Baixa libido por N motivos, enfim. Existe alguma medicação para você resgatar aí esse desejo sexual? Isso existe? Então, o estrogênio em muitos casos resolve, mas quando a paciente tem um desejo sexual muito hipoativo com a idade, a gente associa a testosterona em gel. Costuma ter resposta quando a paciente tem problema de desejo, não outros fatores envolvidos, né? Porque às vezes você dá testosterona, dá estrogênio, tem problema de relacionamento, tem problema de traumas, de sexualidade, não vai resolver nada, hormônio nenhum, né? Então essa janela ela é bem vasta para ser vista. Tá certo. A gente vai de bate pronto agora, tá? A gente faz a pergunta rapidinho, a doutora responde e já vamos para a próxima para tentar atender todo mundo, porque tem muita perguntinha chegando. A Conceição Freire, ela coloca aqui, ó, minha mãe tem calorão, é de família. Posso ter também? É garantido isso ou não? Um beijo, Conceição. A maioria das mulheres tem, que a gente chama desses sintomas vasomotores, dessas ondas de calores. Poucas passam desapercebidas nisso, mas pode ter ou não dá pra gente saber, né? Perfeito. A Arlete Ferrari mandou boa tarde. Tô sempre aqui almoçando com vocês e a gente fica muito feliz com a sua companhia, viu, Arlete? Tem 63 anos, muita dor e peso nas pernas e panturrilhas. Já acorda assim, permanece o dia todo assim. Imagino que seja da menopausa. Ela já faz exercício físico, musculação, pilates, hidroginástica, alongamento e caminhada. Uau. O que ela pode fazer para minimizar esse desconforto, doutora? Precisa ver o peso, se ela está com o peso adequado, e eu procuraria com certeza um cirurgião vascular, né, para fazer um Doppler, um exame de ultrassom dessas pernas, ver se não tem nenhuma variz, alguma coisa de circulação aí também. Interessante. Olha só, Eliane Garcia mandou um depoimento que a gente vai ler agora. Ela disse que apesar de muita resistência, ela fez reposição hormonal e foi a melhor coisa que fez. Então a gente recomenda para você buscar sempre um profissional. Vou dar aqui o destaque da doutora Beatriz. Esse aqui é o contato dela, tá bom? Para você entrar em contato, fazer uma pesquisa, ter uma consulta. DRA Beatriz Antunes. Beatriz com Z de zebra, são 2 Zs, tá bom? ZZ, Beatriz Antunes. Para você seguir, mandar sua perguntinha para a doutora também. A Odete, hashtag falando isso, está concorrendo aos nossos ingressos que a gente sorteia daqui a pouquinho. Boa tarde, meus amores. Está na menopausa, o calor está complicado, mas o médico disse que não precisa repor hormônio. De repente viu, né, o caso dela, falou que não precisa, mas tem que ver mesmo. De fato, é uma coisa individualizada, né, doutora? São várias. Perfeito. Próxima perguntinha da Jussara. Ela tem 57 anos, só agora se tentou para fazer reposição hormonal. Tinha muito medo das informações que teve através da internet, então está fazendo, porém com muitos efeitos colaterais. Deu efeito colateral, tem que insistir ou tem que trocar medicamento, doutor? Depende do efeito colateral que seja, né? Pode ser efeito, uma dor de cabeça, dor nas pernas, que a gente fica preocupada. Com risco de trombose, principalmente qual hormônio que ela está usando, se ela está tomando por boca, se ela está usando em gel, se ela está pondo adesivo, tudo isso tem como a gente controlar esses efeitos. A Valéria mandou pra gente, tem 57 anos, fez uma esterectomia total, sente muito calor mais do que o normal e não tem vida sexual ativa. Isso é menopausa, doutora? Olha, pela idade, ela já estaria numa menopausa, não de ter tirado o útero, mas normalmente o que marca a menopausa é a falência ovariana, mas nessa idade, 57 anos, provavelmente os ovários já estão em falência, independente de ela ter tirado o útero ou não. Tá certo. A Rosângela quer saber algo que muitas mulheres querem também, minha amiga, tenho certeza. Ela tá na menopausa desde os 48, hoje ela está com 60. Então ela quer saber se a menopausa tem um fim, ou até quando ela vai precisar sofrer sintomas da menopausa que são incômodos mesmo, né? Então, você está usando hormônio? Pelo jeito não. Então. Agora, se você não usou hormônio até agora, aí você já perdeu o que a gente chama de janela de oportunidade, que seria os 10 anos da parada, ou no máximo até 60 anos. Para entrar com hormônio com 60 anos, exige muito cuidado,
porque pode aumentar risco cardiovascular. É uma coisa que a gente tem que bater um papo assim pessoalmente, ou você procura um ginecologista ou vai no meu são nos consultório. 10 primeiros anos depois que entra na Se você menopausa, né? passa os 10 primeiros anos, os benefícios que ela pode ter, e se você ficou sem usar, você pode ter riscos cardiovasculares importantes, que você perdeu, que a gente chama de janela de oportunidade. Olha, interessante, a gente aprendeu muito aqui hoje, né, com a doutora Beatriz. Vou deixar o Instagram dela novamente para vocês, que é o DRA Beatriz com 2 Zs, tá? ZZ. DRA Beatriz Antunes. Se sua perguntinha não deu tempo de chegar aqui no nosso estúdio, né? Se a gente não deu tempo, a gente recebeu muita pergunta, manda uma mensagem para ela, já acompanha o Instagram, que tem muito conteúdo bacana lá, já marca uma consulta, se ficou alguma dúvida. Doutora, a gente quer muito agradecer a sua presença, tá? Foi uma verdadeira aula, a gente agradece muito. Eu que estou muito feliz de estar aqui, muito honrada. E foi uma manhã muito gostosa, né? Começo de Sábado tarde. que vem, gente, na verdade a doutora vai entrar com os quadros no Manhã na Band, com outras informações também. Então já fica ligadinho, sábado que vem às 10 horas da manhã. Par de convites para o cinema, vamos sortear então, você que mandou pra gente, hashtag falando nisso, sua pergunta. Quem leva hoje é a Daiane Santos. Parabéns, Daiane. Obrigada pela sua participação. A nossa equipe vai entrar em contato para você retirar os seus ingressos para o cinema, tá bom? Obrigada a todo mundo que participou, que começou essa semana com a gente, né, meu amigo? Amanhã não estarei aqui, estarei em Campos do Jordão, se não chover por lá, gravando mais um episódio do Campos Fora do Óbvio. Mas a Ana estará aqui com o Gustavo. Sim, sim. Amanhã eu conto com a companhia de vocês, tá bom? Eu e o Gustavo Bossolani. Um beijo, fiquem com Deus, boa semana, até amanhã. Tchau, tchau.